o meu saldo de janeiro e por que você precisa ler esses livros também. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Glaucio e o meu saldo de janeiro já chegou. Janeiro que foi um mês bem tumultuado por aqui. Um mês de novidades, um mês de criar metas, de possibilidades, né? E um mês longo também. Para mim foram mais de 51 dias e na verdade eu precisaria de mais 30 para fazer tudo que eu queria fazer. E dentro dessa imprevisibilidade eu trouxe o resultado aqui do que eu consegui ler, né? De forma saudável, com qualidade, com calma, apesar da correria cotidiana, a gente consegue dar um jeitinho, encaixar as leituras ali. Eu que amo ler, eu que amo estar perto de um livro, então acabo conseguindo avançar bem nas leituras aqui. A gente acaba não conseguindo ler tudo o que gostaria, mas a gente consegue ler o que pode ler, o que dá para ler, o que consegue ler, né? Eu já vou começar aqui, inclusive, sacando um calhamaço que, na verdade, estava aqui há alguns meses comigo e finalizei agora em janeiro. Eu li boa parte dele em janeiro, então ele veio aqui para a meta. E o livro em questão é o magnânimo, o magnífico Dr. Fausto, Thomas Mann, mais uma obra aqui para a coleção que eu li. Eu amei muito a Montanha Mágica, que olha aqui o tanto de marcação que eu fiz. É um livro esplendoroso, assim, incrível, enigmático, também um tanto quanto exaustivo. A gente tem aqui o Serenos, esse personagem fascinado pelo seu amigo, o Adrian Leverkühn, que é um compositor, que torna-se um compositor, o Adrian. E ele fica tão fascinado pelo Adrian, pela sua trajetória de vida, que resolve escrever essa biografia, de certa forma impessoal, apesar que ele tenta que seja impessoal, mas acaba interferindo ali em vários momentos e para e volta a narrativa para contar e aprofundar mais sobre o amigo, sobre a vida. A gente está falando aqui da Alemanha. Ele faz também um paralelo dessa vida do amigo ao longo dos anos, também com o declínio da Alemanha como nação universal, quando a Alemanha, pretensiosamente ali, quer se estabelecer como única nação mundial, né? Aquele período histórico bem obscuro, e é muito interessante acompanhar como essa narrativa conversa nesses dois sentidos. Primeiro, temos a vida, a infância do Adrian Leverkühn, enquanto o Sereno está contando ali pra gente o que ele conhece do amigo, um amigo que é muitas vezes apático, também é um gênio, né? E muitas vezes ele é desprovido ali de expressões, em sentimentos, e isso deixa muito o amigo assim, preocupado, quer ficar próximo dele, auxiliar de diversas formas, ao passo também que o Serenos acaba escrevendo, fazendo o escopo dessa Alemanha que entra em declínio, né? Essa Alemanha que entra em guerra, enquanto ele escreve, enquanto ele rememora, enquanto ele traz vários momentos. Há nos capítulos iniciais aqui, muito interessante inclusive, quando ele fala da cidade, ele descreve como é essa cidade que o Adrian vive, relaciona com a família, com a sua infância, depois na fase adulta, das opções que o Adrian tem na vida, das escolhas que ele faz. É muito incrível como que o narrador consegue exprimir aqui em camadas diversas em seus capítulos. Há momentos também um tanto quanto exaustivos, porque ele aprofunda muito enquanto ele traz relatos pessoais ali. Então é um livro que a gente acaba tendo que dedicar bastante para conseguir ler e para manter o foco na atenção. Nos últimos capítulos, há tantos acontecimentos e há todo esse desdobramento em referência à vida do Adrian, à sua escolha, inclusive que ele faz um pacto, né? Por isso que é o Dr. Fausto. Ele está escrevendo essa obra também como compositor. Então esse amigo, o Serenos, vai acompanhar isso e vai relatando pra gente esse processo criativo, os altos e baixos, todas as pessoas relacionadas ali e essa Alemanha também, que compra uma ideia e tenta se fazer valer, né? Ao passo que a gente sabe hoje o peso dessa escolha que a Alemanha teve historicamente também. Então a gente tem datas, momentos, personalidades que são citadas. Então é um livro bem complexo mesmo e que requer muita atenção na hora de ler. E a escrita do Thomas Mann é sempre assim magnânima. Ele consegue trazer a questão humana, as relações humanas de uma forma tão geniosa. E esse livro merece. Essa leitura é muito genial. Há capítulos aqui extensos em que o autor tenta narrar um personagem para contar mais sobre o Adrian. Há também capítulos aqui em que ele vai relacionar a fé e a ciência, a alma, né, o espírito com o corpo físico. Então assim, é muito transcendental, é muito interessante acompanhar essa visão de mundo que o nosso autor tem e que acaba sendo personalizado aqui nesse narrador personagem, que é o Serenos, né? Enquanto ele acompanha ali
os altos e baixos da vida do amigo. Um amigo que chega em um determinado momento sai da cidade, um amigo também que começa a entrar num processo muito obscuro, assim como a Alemanha naquele momento histórico ali, né, esse momento que ela tenta uma supremacia, ela tenta se fazer valer na ordem mundial e como que isso impacta o mundo, de uma certa forma, né? Então vai trazer um relato desses séculos, né, o século XIX para o século XX, os impactos disso no que a gente conhece hoje. Há capítulos aqui fortes também mais pro final e que eu ainda estou processando, inclusive. Assim, vale muito o périplo, a dificuldade, ao quão longo essa obra é, vale muito essa leitura, indico demais e estou muito feliz por ter conseguido ler em janeiro, terminar essa obra em janeiro, né? Apesar de toda a correria, inclusive, janeiro foi o mês aí que nós começamos o clubinho, né, de leitura, nossa leitura coletiva. Geralmente eu faço 3 leituras ali no mês, dedicadas ao Clube do Livro, então elas vão estar aqui também, que eu vou comentá-las. São 609 páginas, essa obra vale muito a pena. Assim, já agora quero ler o próximo do Thomas Mann, talvez seria os Broderbook, não sei, vai depender de uma promoçãozinha aí também. Dando continuidade aqui, deixa eu ver qual o próximo que eu vou falar com vocês. Ah, tá. Esse aqui, inclusive, foi do Clubinho, que foi o clássico que lemos por lá, que é O Deserto dos Tártaros. E que livro! É um livro que fala sobre a passagem do tempo, sobre estagnação. Nós temos um personagem aqui que se vê parado no mundo, de uma certa forma. É um livro atemporal, que fala sobre a passagem do tempo. É uma escrita magnética, é uma prosa poética, cheia de reflexões, menções e momentos aqui que dá para correlacionar com a vida da gente. Fala sobre a estagnação, né? O não movimentarmos na esperança de que algo aconteça, de algo positivo. Ao passo que fala pra gente também que se a gente não fizer um movimento, uma tentativa, nada vai mudar. Como se as coisas permanecessem como são, numa espera de algo que nunca virá. Esse livro fala disso durante toda a obra de diversas formas. Nós temos aqui esse protagonista que vai para esse forte que parece que está totalmente averso ali, diferente do mundo, no próprio espaço e tempo, apesar que está completamente ligado ali ao entorno dele. Esse forte fica no deserto, é muito longe de tudo. E quem vai lá, quem vai para lá, acaba ficando por lá. E isso vai sendo apresentado na medida que outros personagens aqui vão surgindo e vamos conhecendo suas complexidades. Esse livro é um tanto quanto letárgico também. É uma letargia que ao mesmo tempo fala muito. Até o silêncio fala muito. Temos aqui momentos que nada acontece, momentos que acontece sempre o mesmo, sempre a mesmice. Isso dá um tom muito importante para a obra. Então ele faz um escopo aqui, o nosso autor, sobre o homem do século XX, né? O homem que está por vir e de como que a gente precisa se movimentar para que algo aconteça, sabe? Uma espera sobre algo que talvez nunca aconteça se a gente não fizer esse movimento. Foram vários momentos que eu destaquei frases de efeitos e dá para levar muito para a vida. É um tipo de livro que você vai ler e vai ficar remoendo, vai ficar lembrando e vai querer ler novamente em algum momento da sua vida. É um esboço assim muito assertivo sobre a vida, sobre o que nos contorna, os que nos faz ser o que somos, das nossas propensões, né, do que queremos para nós, do que a gente pode fazer sobre isso, o que está no nosso alcance, o que não está. Então é a passagem do tempo, é sobre a finitude, é um livro muito bucólico também, melancólico, todos esses adjetivos aqui perpassam toda a obra. É uma narrativa que consegue nos envolver dessa forma. O conflito interno aqui do personagem, dos demais que estão em volta dele aqui, é algo que fica muito em destaque, né? Então, nessa espera pelo que está por vir. Então, eles querem até que uma guerra aconteça, e isso acaba sendo uma comoção geral ali para que algo aconteça. Ali que é tudo parado, estagnado, sabe? Então, aí chega a esse ponto. Tem momentos ápices aqui também, o capítulo voltado para o cavalo, vários outros acontecimentos que vão surgindo aqui, que vai mostrando mais dessa vida cotidiana deles. Tem um diálogo aqui com uma personagem que, assim, é incrível, que eu me paro pensando nisso até hoje. E até aquilo que não foi falado, apenas um gesto, apenas um movimento ali já diz muito desse diálogo, assim. O autor consegue fazer isso aqui de uma forma tão perspicaz, tão profunda e tão tocante, que esse livro, assim, é um dos melhores livros da vida, sabe? Esse personagem, né, que é militar, ele acabou de se formar na escola, vai para esse forte,
esse forte que parece muito essas casas que têm vida própria, em histórias de casas mal assombradas, em que há nada acontecendo, ao passo que pequenas coisas que vão acontecendo ali causam certo incômodo. É como se o que acontecesse ali já fosse tudo programado, como se aquele ecossistema que envolve o forte, essa fortaleza, tudo ali fosse, abocanhasse quem estivesse ali, envolvesse de uma certa forma numa estagnação, uma letargia, que ninguém conseguisse sair dali, que fosse de uma certa forma afetado a ponto de ficar preso a esse lugar, a não querer sair de lá mais, sabe? Isso diz muito também das nossas angústias, das nossas expectativas, da quebra delas, que se a gente não se movimentar, a gente não sai, a gente não consegue ver o novo, a gente não consegue ir de encontro ao novo, né? E também fala sobre a gente observar até o menor feito, a menor conquista, colocá-la ali como algo grandioso, para a gente não se ver preso na espera de algo muito maior que talvez nunca vá acontecer, como a gente espera que aconteça. Então, assim, vale muito a pena. É um livro curtinho e de fácil leitura, inclusive. É um daqueles clássicos, assim, que todo mundo pode começar por ele e que dá todo esse contorno de como a gente precisa ler os clássicos e por que os clássicos são tão importantes. E a próxima leitura por aqui é um contemporâneo, lemos lá no clubinho também, é Impostora, esse amarelinho aqui de peso, Impostora e Yellow Face. O que dizer dessa leitura? Em vários momentos eu senti tanto incômodo na leitura, não pela escrita em si, mas pela personagem. A R.F. Kuang é essa autora que traz muito sobre política e tenta trazer ali na nossa contemporaneidade como se dão as relações sociais e faz sempre uma crítica social. Então essa personagem protagonista é um reflexo disso. Aqui a gente vê como ideologias confrontam e como há pessoas que, acreditando em sua ideologia, fazem de tudo para se validar, para fazer valer seus pensamentos, suas atitudes. O quão menos você souber sobre esse livro na hora de ler, melhor ainda. Eu vou tentar certificar disso por aqui, me atendo só à sinopse e esses pontos mais interessantes sobre a história, né? É um livro também que fala sobre o mercado editorial, porque temos aqui essa personagem que rouba o manuscrito, até então, da sua amiga. Então a gente vai conhecer dessa relação. Então a gente fala aqui sobre apropriação cultural. Tem vários momentos aqui difíceis de ler, vários momentos aqui que assusta, porque a realidade crua, a realidade como a maioria das pessoas pensam, como que isso também interfere na vida como um todo, né? Tem muitos momentos aqui que você fica, eu não tô acreditando que essa personagem tá falando isso. Só que você lembra que isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina e até mesmo quem passa por isso sabe, né? E, então tem um recorte também de raça, de cor, de questão de imigração também muito forte. Então essa personagem, ela vai entrando no mundo próprio dela. Na verdade, ela já estava nesse mundo próprio o tempo todo, mas ela vai entrando no emaranhado de situações para ter sua validação e para ter a validação de sua atitude para com os outros, sabe? Então ela precisa dessa validação o tempo todo, ao tempo também que mostra muito de como que acontece as relações ali nas redes sociais, de como acontece as relações pela internet, como as pessoas se sentem muita vontade para dar a sua opinião, a opinião alheia, sem pensar muito e não pensar no outro também, né? Isso fica muito vigente aqui quando o livro é lançado e tem todo o processo no mercado editorial e mostra também esse lado obscuro do mercado editorial, né? De todo o processo de concepção de um livro, de edição, de finalização do projeto, de escolha de capa, de publicação, dos impactos dessa publicação, do que se espera, de como que é o lançamento, de como que é organizado para pequenos autores, para grandes autores, a diferença que há. Então, para quem quer um pouco mais saber sobre o mercado editorial, além dessa história, é muito interessante também nesse sentido, entender também como é muito fácil estar aqui na internet e comentar, às vezes de forma esvaziada, como também é muito fácil, assim como a personagem aqui, acreditar em uma ideologia própria, não ter um senso crítico muito amplo e usar isso ao seu favor, ao seu bel prazer, e como isso pode ser perigoso para a própria pessoa também, porque a gente vive em um mundo social. Política está sempre presente em todas as escolhas, atitudes, até comer um hábito político. É um ato político, né? Então não tem como
a gente separar muito isso. E esse livro traz muito disso aqui. Assusta muito como essa personagem consegue acreditar nos seus atos, justificá-los, e mostra muito desse conflito ideológico, né, de como que se dá. E o final mostra muito também como que é essa questão desses conflitos ideológicos e como que isso se dá nessa sociedade contemporânea, sabe? E assusta também. É um livro que assusta, sabe? A todo momento. Aqui tinha hora que eu queria falar assim, eu não quero ver o que essa mulher tá pensando, porque eu sei que lá fora e aqui na internet, muito disso é pungente, é forte, e muitas pessoas, em seus conflitos, esse personagem aqui entra em grandes contradições e cada vez vai consumindo ela, e cada vez ela busca validações e chega a momentos críticos aqui, a momentos ápices, mas é relatado, é falado sobre a realidade com sua amiga. É interessante acompanhar esse lado também, sabe? E a autora consegue fazer isso de uma forma tão genial. Então esse livro merece o burburinho, merece o destaque que teve recentemente. Por isso que eu acabei trazendo lá no clubinho do livro, né, nossa leitura coletiva. E, assim, esse livro merece várias discussões, assim, é um livro também a se pensar muito sobre a sociedade, sobre a nossa ordenação atual, sabe? Para além da trama aqui também, que é um suspense bem interessante, que deixa a gente angustiado, aflito em vários momentos, e indignado. Quem não fica indignado lendo esse livro, né? Mas, assim, vale muito a pena. É uma escrita muito fluida também. Você começa a ler, quando você assusta, já era, você vai pegando um capítulo ou outro, que são os capítulos também sempre amarrados, e a gente vê essa personagem que está entrando num conflito interno tão grande e não consegue sair, enquanto mostra também como estamos presos aos celulares, como estamos presos à aprovação do próximo, como o mercado editorial é muito complicado também. E assim, eu li esse livro enquanto estava acontecendo o problema ali envolvendo o Oscar, né, com a Emily Paris, acho que é esse nome, e as declarações dela no Twitter que encontraram, né, foram lá no Twitter, encontraram as declarações dela preconceituosas e racistas e tudo mais. Então eu li esse livro durante esse momento, então mostra muito como a internet é perigosa nesse sentido, né, como as pessoas podem dizer o que quiser, às vezes acham que não terão implicações. E falando isso, o Oscar vem aí, né? Será que a gente leva? Voltando aqui, essa personagem perde o controle e vai acontecendo cada situações aqui. É assim, como se fosse um thriller bem cheio de reviravoltas. Olha, é um livro muito interessante, recomendo muito. Gostei bastante desse processo de leitura e desse sentimento adverso em relação ao personagem. Tomando um chá, tô fazendo uma mistura de erva doce com lavanda, tá sendo assim, maravilhoso. Eu comprei a granel, compensa demais. Inclusive, gente, outro livro aqui que me marcou demais foi esse poderoso aqui, A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. Gente, é um livro que eu marquei todo, é uma prosa poética também muito forte, é um livro que também fala sobre a passagem do tempo, é um livro que fala sobre essa questão da idade, sobre velhice. Então é um livro que tem certo gatilho aqui, para quem ali pode ficar um pouco afetado em relação a isso, porque nós temos esse personagem, é um Silva, é um livro que se passa em Portugal, então tem a ode aqui à vida, à nacionalidade portuguesa, e inclusive tem um personagem do Fernando Pessoa aqui, muito interessante, que na hora que eu li eu falei, não tô acreditando, e isso também dá um contorno bem interessante para o livro. Mas voltando aqui, a gente tem esse personagem que é enviado para esse lar de idoso, e lá ele já no final da sua vida, com 84 anos, né, ele descobre que a vida dele não acabou, basicamente, mas ele entra num processo de luto, ele entra num processo de negação, que tá ali, né, ligado ao luto, e um processo de aceitação também, e um processo de rememorar, de trazer memórias para falar sobre a sua esposa. Ele perdeu a sua esposa, e por conta disso ele vai para o lar, a filha o envia lá para ele ter melhor tratamento, e a gente sabe, né, na sociedade atual, que a velhice é uma problemática que precisa ser repensada, uma vez que, assim como esse personagem aqui, todos que estão lá foram descartados de alguma forma, né? Foram até então pessoas que tiveram impacto ali na vida de outras, seja provendo na casa, seja cuidando, mas quando passa esse momento, chega a terceira idade, seja a quarta idade, se torna um problema, né? É o fim dessas pessoas aqui, ou
eles encontram uma sobrevida mesmo nesse lar feliz que é chamado, né, a casa dos idosos aqui. E esse personagem chega nesse processo de negação, de luto, muito avesso a tudo ali, ele não queria estar ali, né, obviamente, mas com o tempo ele vai fazendo relações, começa processos intrigantes, enquanto ele traz memórias dele também, enquanto o autor consegue trazer assim no âmago como que é a vida de quem já está na terceira idade, a vida de alguém que já passou por tudo e que encontra ali muitas vezes limitações físicas, até mesmo mentais, e essas relações que ele cria aqui nesse lar feliz são relações que o fortalece também e que dá uma sobrevida para ele. E é um livro que fala sobre isso, né, que não tem idade também, apesar que é um livro um tanto quanto pesado em diversos aspectos. Esse personagem, esse Silva, que é igual a tantos outros Silvas, né, por aí, ele fala também de um período histórico aqui em Portugal, quando aconteceu a ditadura, então tem muito disso narrado aqui entre meio às relações, aos personagens que vão surgindo, que são vários, que são cativantes também, e assim, são capítulos com títulos espetaculares, que faz você querer ler assim, não querer soltar mais. E, né, por conta disso, fiz várias marcações. E algo a se destacar também nesse livro é como que ali, depois de um tempo, ele começa a ser afetado, ele começa a sair um pouco de si, ele vê abutres, ele faz uma relação disso, esses abutres, o que são, o que representam, é algo obscuro também. E isso reflete algumas ações que ele tem, que você vai lendo, você vai pensando, não estou acreditando que isso está acontecendo, sempre voltando aqui nessas relações humanas, sempre voltando nessa questão da finitude, sempre voltando nesses outros personagens que tiveram vidas ali também anteriores, antes de chegar no lar feliz, essas vidas que vão se esvaindo também, e essa tentativa de sobrevida, essa tentativa de viver, mesmo que seja naquelas situações, naquelas limitações que são impostas, e limitações físicas também, né? Eles fazerem valer seus sentimentos, suas vontades, mesmo naquele espaço ali limitado, mesmo naquele espaço ali em que eles não têm muita opção. Olha, é um livro que eu aconselho muito a leitura, principalmente para entender muito sobre o que nos cerca, entender mesmo a passagem do tempo, entender nossa ordenação enquanto sociedade, pensando na velhice, pensando no envelhecimento. Assim, é um livro muito potente, já quero ler tudo do Walter Ugumãe. Uma coisa a destacar também é a escrita. Lembra muito a escrita de Saramago aqui. Então os diálogos não tem travessão. São sempre parágrafos corridos, e isso é um diferencial também, olha, que precisa ser evidenciado, porque pode assustar. E não há também letras maiúsculas. O autor aqui faz essa escrita experimental que dá esse tom para esse livro também, que é muito interessante, vale muito a investida. É uma leitura muito fluida, inclusive, em vários momentos aqui pesado, porque pesa muito essa questão da passagem do tempo, né, da nossa finitude, mas vale muito para a gente repensar também, nos preparar e encontrar formas também de encontrar uma sobrevida, né? Olha, incrível. E o último aqui, inclusive, também foi lá da leitura coletiva, que é a Quarta Asa, o famoso, o conhecido. E assim, eu adorei esse livro, eu gostei muito. Sabe aquela leitura fluida, pipoca com guaraná, sabe? De você ir lendo e vários acontecimentos, construção de mundo interessantíssima. É um livro lindo, essa versão que eu tenho aqui, inclusive são mais de 500 páginas, eu nem vi lendo assim, porque eu sentava para ler os capítulos curtos, bem ligados um ao outro. Quando você vê a trama aí desenvolvendo, há momentos aqui também que o mundo tá acabando e a protagonista tá pensando em situações X, porque é um livro mais de 18, né? É um conteúdo adulto, inclusive teve momentos aqui, isso no início não aparenta tanto, sabe? Mas no final ali que tem, e eu lembro que a partir do segundo já comecei a ler uma leitura mais corrida, assim, porque eu não sou muito fã, mas a trama, a construção de mundo, eu achei incrível, sabe? Nós temos essa personagem que tem uma saúde bem debilitada, e ela ia ser escriba, e nesse mundo você consegue ser escriba ou um cavaleiro, uma cavaleira de dragão.
E geralmente você entra, né, numa escola para que isso aconteça. A mãe dela é general e a mãe quer que ela seja uma cavaleira de dragão, mesmo com as limitações físicas dela, limitações de saúde. O que acontece? Ela acaba abrindo mão de ser escriba, algo que ela já estava treinando há anos, se dedicando a ser uma escriba muito boa, para ser uma cavaleira de dragão. E para ser uma cavaleira de dragão, você passa por uma série de tarefas e procedimentos mortais que não há garantia que você vá ter seu dragão. Esse vínculo formado pelo dragão, o dragão escolhe, e também é um vínculo também que a pessoa tem que fazer merecer. Então a história é muito sobre isso, superação. Ela é uma personagem bem interessante também, o desenvolvimento, e também tem mistérios e conhecer sobre essa ordenação aqui, como se dá essas relações, conhecer também essa perspicácia dela, sua inteligência, é bem interessante. O universo aqui é muito bem construído, a fantasia é muito bem construída. Eu fiquei de olho para saber essa relação com os dragões, como que é a mitologia deles, como que se liga aos humanos, como que a magia é distribuída e usada. Tem cenas de ações bem legais aqui. É uma aventura mesmo, assim, bem tranquila, bem fluida. Eu gostei demais. Já tem que ficar de olho para, né, ler o segundo volume. E foi uma leitura bem interessante lá no clubinho também. E com esse livro aqui, eu encerro esse vídeo. Espero que tenham gostado. Lembrando também que seu like é muito importante. Agradecer você que está sempre aqui comigo. Comenta o que você leu em janeiro. Lembrando também que sempre tem na descrição ali o meu link do grupinho de promoções, tem meu link da Amazon, comprando por lá você ajuda demais o projeto, e também tem o meu link que leva ao projeto no Catarse, que você pode apoiar o projeto para além do seu like, da sua visualização, que sempre é muito importante, já agradeço muito, mas se você quiser apoiar ainda mais, dá uma olhadinha lá, e eu agradeço muito para que eu possa trazer mais livros, diversificar mais as minhas narrativas por aqui, apoiar o projeto e ajudar com que o canal cresça, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.